Thiago Zeybot Wild, amanhã, por volta de 11h30 da manhã, ele enfrenta o Félix Auger-Aliassime, número 27 do mundo. Segunda rodada de Roma. É o seguinte, ó. Pessoal, agora, ó, só respondendo coisas sobre o Wild, hein? Vamos focar no jogo do Wild. O jogo, ele tá marcado para as 11h30, mas não necessariamente ele é 11h30. Ele é o quarto jogo da rodada. Quando acabar os outros 3 jogos, ele começa. Basicamente, funciona assim no tênis. E aí, o Wild a rodada começa às 6 da manhã. Então, calculei 11h30, mas sempre erro, deve ser mais do que 6h30. Análise, então. Head-to-head, 0x0, confronto inédito. Atualmente, o Thiago Wild é o 120 do ranking da ATP e o Félix Aliassime é o 27. Aliassime que começou o ano voando, mas que no Saibro tem só derrotas até agora. 0 vitórias, 4 derrotas. Ranking máximo de cada um. Wild, 58 ano passado. Aliassime foi o 6º em 2022. Retrospecto no Saibro dos dois, ó. 25 vitórias e 30 derrotas do Wild, 45% de aproveitamento. Isso na carreira, em torneio de primeira linha. Já o Aliassime, 49 vitórias e 42 derrotas, que para o ranking dele não é um aproveitamento tão bom. Ele tem aproveitamento melhor em quadras duras, principalmente quadras duras cobertas e na grama. Mas sabe jogar no Saibro. Porque ele tem 2 vices no Saibro. 2 vices no Saibro. Master 1000 de Madrid, ano passado, e o Rio Open, que foi a primeira final dele, 2019, quando ele tinha 18 anos. Ele é da mesma idade do Wild. Ambos nasceram em 2000. Ambos nasceram em 2000, são da mesma idade. Inclusive o Wild é o primeiro tenista nascido em 2000 a ganhar um título. O Zeybot Wild tem um título no Saibro. Santiago, ATP 250 de Santiago 2020, quando ele tinha 19 anos. Eu acho que, adiantando a questão do favoritismo, coloco 60-40 para o canadense, mas assim, ó. Feeling. Para mim, isso aí eu coloquei na razão, pelo ranking histórico, mas o meu feeling é que esse jogo é 50-50. Feeling. Né? Sensação. Eu acho que o Wild tem muita chance de ganhar do canadense. O canadense vem mal e o Wild está quente no torneio. O Wild fez 3 jogos no torneio, ganhou os 3, todos por sets diretos. E o Aliassime estreia agora e vem de 4 derrotas, inclusive uma no Challenger de Estoril. Vem jogando nada, né? Não jogando nada. Guimarães, jogo sim, jogo desde os 10 anos. Mas, então, vamos lá agora fazer um comparativo entre os dois no desempenho deles no Saibro. Ó. O Aliassime, nas últimas 52 semanas, ou seja, de um ano para cá, ele é o 18º melhor sacador no Saibro. Ele é um exímio sacador, é o melhor golpe dele, o jogo dele gira em torno do saque. Tem uma porcentagem boa de pontos de games ganhos, né? 81,6%. Tá ali entre os 20 melhores em confirmações. Acerta 62% do primeiro saque. Aí, ó, primeiro saque dele, devastador. 74% de pontos ganhos quando ele acerta o primeiro saque. Índice altíssimo. Índice altíssimo é a base do jogo dele. A gente vai ver no outro gráfico que a base do jogo dele é saque e primeira bola. Ele gosta de sacar e pumba. Ele gosta de sacar e pá. E matar o ponto em seguida. O segundo saque dele já é normal. 51% dos pontos ganhos. Ó, menos do que o Wild conforme tá ali. A devolução dele no Saibro é razoável. Né? Ele devolve melhor no Saibro do que nas outras quadras. Ele bloqueia muito o saque. Né? Ele é o 34º melhor devolvedor no Saibro. 24,6% dos games ganhos. Ele quebra 1 a cada 4. Primeiro saque, ele tem uma devolução de primeiro saque que é acima da média das demais, 32%. Não, desculpa, a devolução... Não, ele está na média tanto no primeiro quanto no segundo saque. Mas ele tem um aproveitamento de breakpoints muito baixo, 36,5%. Né? Ele é um tenista conhecido por desperdiçar muito breakpoint. O Wild, ele também tem uma linha equilibrada de saque, de aproveitamento de saque e devolução. Está no meio da tabela dos dois.
mas bem abaixo do Aliassime nos dois quesitos, principalmente no serviço, e aí que vai estar a chave do jogo, ó. Games ganhos, 75%, né? Ele é quebrado uma vez a cada 4, que é justamente a quantidade de games que o Aliassime quebra. O Aliassime quebra 1 a cada 4, e o Wild é quebrado em 1 a cada 4. Olha só. Número de saque dele, ó, acerta o mesmo tanto que o Aliassime, mas tem uma efetividade muito mais baixa. Enquanto o Aliassime tem 66%, 74 Wilds tem só 66. Saque não anda muito bem no Cyber. Segundo saque, 52 está na média. Devolução também está dentro ali razoável, nada demais, né? Um pouco abaixo, mas pode ganhar mais pontos no segundo saque, né? No primeiro saque ele ganha uma média boa, no segundo saque ganhar menos da metade dos pontos de segundo saque em média não é tão bom no Saibro. Então, pelas estatísticas de Saibro, a gente já vê um pouco por onde o jogo passa, né? Primeiro saque do Wild e na devolução, os dois ali mais ou menos iguais, mas com o Aliassime sendo um exímio sacador e tendo o segundo saque mais frágil, né? Então a gente já vê que passa muito pelo primeiro saque do Wild e pelo segundo saque do Aliassime, pela devolução do segundo saque. Aí a gente fazendo uma análise mais estatística do jogo. O Aliassime, ele depende muito do primeiro saque. E como que a gente vê isso? Ó, olha esse gráfico que louco. Ó, aqui ficou pequeno, mas esse gráfico é muito massa. Eu tirei do Tennis Abstract. Como eu fiz muito rápido, eu esqueci de tirar, de colocar. Ó, tá muito pequeno, eu peço desculpa. Eu não consegui, tinha que ter colocado maior. Ó, aqui, ó, como é a média de duração de pontos do Aliassime, ó. Esse gráfico aqui em cima, ó, 63% dos pontos, ele faz saque primeira bola. 1 a 3 shots, né? Saque primeira bola. Não é um cara de trocar bola, não gosta de troca de bola. O Wild vai melhor nas trocas de bola, como a gente vai ver. Aliás, os dois têm um jogo... Taticamente, eles têm semelhanças muito grandes. Frequência de golpes, ó. O Aliassime foge da esquerda igualzinho o Wild. Foge da esquerda igual o Diabo foge da cruz, ó. Metade das bolas que ele bate é com forehand, 36,5% é com backhand. Isso significa que ele foge muito da esquerda. Porque você pode ver, ó, que aqui não dá para ver. E o gráfico tá meio torto nesse sentido. Mas ele tá abaixo, um pouco abaixo da média. A média é 40% de backhands, né? E tá muito acima de forehand, ó. Tá vendo o gráfico por dentro aqui, ó? O gráfico por dentro é o usual da média dos tenistas. O gráfico por fora é o do tenista analisado. Então, dá para ver o tanto que o Aliassime foge para bater backhand. Foge demais, porque o backhand dele não é mil maravilhas. Inclusive, quando a gente analisa os winners, a gente entende mais um aspecto do jogo. Depende do saque da primeira bola, é muito bom na rede. Winners dele, ó, 53% de direita, 30% de rede, índice muito alto, e só 14% de esquerda. E aí a gente vai ver os erros, ó, 56% de backhand, de forehand, que é mais ou menos parecido com a quantidade de winners que ele faz. Só que, olha os erros, 14% é a quantidade de winners que ele faz com a esquerda, 40% é a quantidade de erros que ele faz com a esquerda. Ou seja, aí que já aponta que a esquerdinha apita um pouco. Média muito baixa. Claro, a esquerda não é só matar. Se tem uma esquerda agressiva, não é só você fazer o winner. A esquerda serve para abrir a quadra. Nadalzão, Marojan faz muito isso. Você vai para paralela e abre para ir depois para finalizar o ponto. Mas a esquerda do Aliassime é o ponto fraco dele, junto com a movimentação. O Aliassime, ele não é top 10 porque a esquerda dele é muito meia boca. Muito meia boca e a movimentação também não é boa. Por isso que ele não vai tão bem no Saibro quanto ele vai nas outras quadras. É um tenista que depende de saque, primeira bola, definição rápida dos pontos. Então, o Wild é melhor na troca que ele no Saibro. Mas desde que o Wild consiga encontrar a esquerda do Aliassime e colocar o Aliassime para correr. Vai ser papaléguas, porque os dois vão fazer um com o outro isso aí, né? Agora, por fim, vamos pro ground strokes do Wild, ó. Pode ver que é muito parecido em alguns aspectos com o Aliassime. Só que ele gosta de trocar, ele entra mais na trocação, ó. Ele entra mais na trocação, ó.
25% ele já... Quase metade dos pontos dele é troca. Se a gente vê o do Aliassim, ó. É 1/3 só que ele entra nas trocas. Então, ó, o Wild gosta mais de entrar na troca. Ele entra mais na troca do que... E ganha mais pontos na troca. Eu não coloquei esse gráfico quando deu tempo, mas ele tem um aproveitamento melhor nas trocas do que o Aliassim. Mas, ó, o gráfico de direita e esquerda deles é idêntico, ó. Idêntico. Metade das bolas o Wild bate com a direita, 35% só com a esquerda batida. Ou seja, ele foge muito da esquerda também. É a mesma coisinha do Aliassim nesse sentido. São tenistas que dependem do forehand. O Aliassim saca mais que o Wild, né? Mas o Wild também não tem uma boa movimentação e o termômetro dele é o backhand. Ainda que eu acho o backhand dele um pouco melhor do que o do Aliassim quando está calibrado no saibro. Mas a gente vai ver, ó, winners, mesma coisa, ó, 65%. Só que o Aliassim faz muito winner na rede, voleio. O Wild já é muito dependente de atacar com a direita, ó, 65% dos forehands e 16,5% só de winners com backhand. E é um backhand que ele erra muito, ó, 40% dos erros não forçados dele são com backhand e 56,5% com forehand. Só que com forehand ele ataca muito, então ele erra. Com o backhand, ele erra com a esquerda, ele erra sem atacar, principalmente a esquerda na corrida. O que o Aliassim vai fazer amanhã? Vai tentar pôr o Wild para bater esquerda na corrida, vai encurtar os pontos e vai meter bola na esquerda do Wild e subir para a rede. Vai ser mais ou menos isso. Natan tá perguntando se é Wild versus Wild. É Wild versus um Wild melhorado. Um pouco, porque o Aliassim tem mais rede. E tem mais primeiro saque. Mas, dito isso, no saibro, entrou na quadra, isso não quer dizer nada. E eu acho que o Wild dá para ganhar, porque o Aliassim tem essa... Eu acho que o Aliassim tem uma questão aí de errar muito no saibro, de não ter paciência. O Wild, se tiver paciência amanhã para alongar as trocas, o Wild precisa alongar as trocas e ter paciência para trocar com o Aliassim, esperar a bola certa na direita, meter ali, ó, sacar todas no backhand. Todas não, precisa variar, né? Então é mais ou menos isso, ó. São dois jogadores com semelhanças. O Wild, eu acho que é isso. O Aliassim vai jogar saca a primeira bola, fugindo da esquerda e metendo bola na esquerda do Wild e vai para a rede. O Wild vai ficar procurando a esquerda do Aliassim também. Os dois vão fugir da direita um do outro, né? Então vai ser um jogo muito parecido, só que com o Aliassim avançando mais para a rede e o Wild tentando definir mais com a direita. O Aliassim, se acertar o primeiro saque, complica um pouco a vida, né? E o Wild, o primeiro saque dele, os termômetros do jogo dele, né? Primeiro saque esquerda. Primeiro saque, às vezes, não machuca muito e a esquerda, às vezes ele erra muito, né? Dito isso, o Wild, ele gosta de jogar jogo assim. Ele gosta de jogar contra esses caras, né? Ele vai jogar na quadra grande, Pietrangeli, cheio de brasileiro, porque muito brasileiro foi para ver o João e o João perdeu, mas vai ver o Wild, porque é quem sobrou. E então vai ter muito brasileiro, sempre tem muito brasileiro no Master 1000 de Roma. Vai ter apoio da torcida, a torcida vai estar do lado dele. E eu acho que assim, eu coloquei, ó, naquele primeiro quadro do comparativo, né, eu meti 60-40 de favoritismo. Mas eu acho esse jogo 50-50. E eu acho que o Wild vai ganhar. Eu tenho a plena sensação que o Wild vai meter 2-0 no Aliassim. Eu tenho muita impressão que ele vai meter 2-0 no Aliassim. Aí, ó, não é análise, aí é sensação, é chute. Mas eu acho que o Wild tá concentrado, entrou, parou com aquelas coisas de dar birra no meio do jogo, de jogar raquete no chão. Tomara que amanhã, se o jogo apertar, ele não faça isso, né? Tomara que ele fique concentrado, porque o Aliassim vai dar chance. O Aliassim tá claudicante, tá errando muito. 4 derrotas, tá sem confiança. Então, o Wild tá quente no torneio, venceu 3 jogos e o Aliassim vai jogar, é a primeira rodada dele. Então, eu acho que é um jogo que dá para ganhar. É um jogo que dá para ganhar. Em resumo, assim,
dá pra ganhar esse jogo. Se fosse o build de 2 semanas atrás, eu já tava desistindo. Mas o build quente, ganhou o jogo no quali, 2 jogos no quali, ganhou a primeira rodada, né? O Depalantes perguntando se a galera do mental vai buzinar o build. Nossa, se o build jogar raquete uma vez no chão, acabou. A galera do mental deita e rola. Só que no caso do build, a galera do mental tem um pouco de razão, porque o mental dele, às vezes, é do tamanho de uma azeitona, né? Às vezes, o build não pensa muito pra jogar e pifa, né? Vamos torcer pra amanhã ser o build concentrado, focado, a fim de jogo, sem desistir do jogo. É claro que o problema do build principal não é mental, já cansei de falar isso. Às vezes ele se perde taticamente no jogo, ele não tem muita variação tática, aí ele fica estressado. Mas é melhor continuar jogando no seu plano A, sem estressar, porque não adianta nada, cara. Não adianta nada você ficar de birra na quadra, não adianta nada. Quem joga tênis sabe, você começa a dar birra e jogar raquete no chão, alguns conseguem extravasar, mas não é o caso do build. E não adianta nada, cara. Nada. Absolutamente nada. E outra, galera do tênis amador que fica dando birra na quadra. Vamos parar com isso, que é muito chato. Eu já fui meio birrento quando era moleque, mas agora não sou muito, não. Vai ficar dando birra demais, cara. Você atrapalha o adversário. E normalmente seus adversários de torneio de jogo amador são seus amigos, velho. E aí você vai lá jogar e você atrapalha a experiência de seu colega ficando berrando, reclamando, jogando raquete no chão. Então, ó, galera do tênis amador, vamos controlar a cabecita. Não por vocês, ó, para não atrapalhar o seu amiguinho do outro lado que tá jogando. Lição de moral do Alenzão. Às vezes isso serve para mim também, né? Mas às vezes eu não dou, porque às vezes eu paro de dar birra. Né? O G perguntando se eu já pensei em oferecer essas análises para os jogadores. Que na equipe deles fazem esse tipo de análise mais técnica? Não, muito mais. Eu já ajudei a desenvolver um aplicativo de análise de desempenho chamado Play Analytica. Fazia muita análise por lá. Muito mais refinado que isso. Muito mais. Agora o Play Analytica, o Rick deu um tempo, né? Se eu tivesse dinheiro, eu tinha comprado a Play Analytica dele e ia usar pela análise da Play Analytica. Muito mais refinado. E eu não vou muito a fundo, porque se eu começar a ir muito a fundo em algumas coisas, também a galera espana, né? Aí eu acho que é o suficiente fazer esse tipo de análise, mas dá para fazer bem mais profunda. Se tiver um software de análise de desempenho, como os tenistas têm, os técnicos dos tenistas fazem análise muito mais profundas que essa. Esse tipo de análise que eu faço é para o espectador curtir mais o jogo, não é para o jogador. Para o jogador, tem análise muito mais complexa. Por exemplo, o que o Play Analytica pegava? Como que é o comportamento do cara em breakpoint? Onde o cara costuma sacar em breakpoint? Onde o cara costuma sacar em ponto de pressão? Em ponto de pressão, o que ele erra mais? Esquerda ou direita? Como que é a questão do endurance do cara? Ele vai perdendo velocidade ao longo do jogo? Ele vai perdendo quilometragem ao longo do jogo, significa que ele se movimenta menos. Então, esses softwares de análise de desempenho, como era o Play Analytica, eles têm um refinamento muito maior. Mas, cara, tipo, eu vou ficar falando aqui, ó, pegar para analisar, precisa do software, né? Onde que o cara vai sacar no backhand? No breakpoint. Eu acho meio desnecessário, mas eu gostaria de trabalhar com isso. G, respondendo, sim, eu gostaria de trabalhar com isso. E eu acho que eu tenho capacidade também. Mas era necessário ter um software e é muito caro desenvolver. E, enfim, né? Acho que é isso, pessoal. A análise é essa.